Olá! Sejam bem-vindos a mais um da CanaCast, um podcast da RPA News Cana Indústria. Meu nome é Natália Querubim e o bate-papo de hoje é sobre as perspectivas para o agronegócio em 2025, com cenários aí considerando questões políticas, questões econômicas no Brasil e no mundo. E para isso a gente está hoje aqui com grandes nomes do agronegócio que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu estou aqui com o Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura entre 2003 e 2006, hoje professor emérito da FGV. Eu estou aqui também com o Marcos Fava Neves, que é professor da FEA, é fundador da Harvard Agribusiness School, especialista em planejamento estratégico para o agronegócio, super conhecido como Dr. Agro também. E eu estou aqui com o Hans Jor, que é especialista em sustentabilidade e presidente de honra da Associação Internacional de Agricultura Sustentável. Ele também já foi diretor corporativo da Nestlé. Bom, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje e por aceitarem o convite desse podcast. Meu prazer. Prazer, viu? Legal. Obrigado pelo convite. Bom, eu acho que eu vou começar até com o Hans aqui. A gente estava batendo um papo no início, aqui antes da gente começar as gravações. E eu queria entender um pouco sobre a questão da imagem, né, do Brasil. Como você que tem uma experiência na Europa, né, que tem tratado diretamente com as questões de agronegócio fora do país, como que você vê a imagem do Brasil? Como que o Brasil se mostra hoje para fora? O seu agronegócio, né? Como é que a gente se mostra hoje lá para fora? Bom, eu pessoalmente tenho uma imagem excepcionalmente positiva, porque eu tenho, vivendo na Suíça, essa semana e mais uma semana de viagens aqui no Brasil, a possibilidade de realmente ver na ponte do desenvolvimento, de inovação, e como os agricultores e como também nas escolas a gente dá realmente muito desempenho para a sustentabilidade e de tentar de desenvolver práticas extremamente não agressivos, mas tanto quanto que eu conhecia há 20, 30 anos os sistemas brasileiros aqui, quando eu fiquei aqui alguns anos no Brasil. Mas, infelizmente, esta visão, aliás, dessa realidade não é transmitido hoje na mídia na Europa, e muito menos também no sistema agroalimentar, onde se tem a importação de muitas matérias-primas como indispensáveis do Brasil, como café, cacau, que estão seguindo lá o mundo inteiro para realmente ter a possibilidade de abastecer muitos países consumidores. E, infelizmente, a imprensa internacional está colocando uma imagem muito negativa sobre os acontecimentos, sim, não agradáveis que sabemos que acontecem, que tem esses incêndios, mas não só no Brasil, mas tem essas enchentes, não só no Brasil, também tem secas, também não só no Brasil, e nós temos até na própria pequena Suíça muitos desavantagens, vamos dizer assim, desastres que são provocados provavelmente por causas climáticas que estão nos dando muita dificuldade de entender bem o que está acontecendo nesse mundo no abastecimento. Uhum. E como é que você acha, Fava Neves e Roberto Rodrigues, que a gente consegue mudar essa imagem do agronegócio? Né? Eu acho que isso é bem para o Hans falar sobre isso. Como é que acha que isso pode ser alterado? O que falta? Eu falei que eu estou aqui numa viagem que nós chamamos assim, uma viagem praticamente de estudos. E eu tenho comigo um amigo de longa data que é provavelmente o professor mais ilustre de agricultura na Suíça, porque ele ensina nas melhores universidades na Suíça, mas não só na Suíça, também é muito engajado na Alemanha, na França, na Portugal e Espanha. E eu falei para ele, olha, venha comigo, nós vamos ver, e você vai voltar, e você vai fazer uma análise de que você tem visto. Por que um professor de agricultura? Porque se eu faço uma explanação
eu tenho dificuldades e nós já estamos assim, eles sabem no meu passado no Brasil, mas alguém que nunca tinha visto isso é muitíssimamente positivamente impressionado. Então, eu acho que nós temos de ter a possibilidade de criar embaixadores da verdade sobre o agronegócio no Brasil. E isso você faz visitando. A gente fala assim, go, see and think. Então, isso é uma coisa, porque escrever artigos, mostrar filmes, apesar que eu acho que talvez várias organizações do agronegócio poderiam ajudar para promover com mais material uma imagem um pouquinho mais adequada. Eu sei que, por exemplo, a Embrapa fez um bom trabalho, mas isso é a mesma coisa se você faz uma vez um filme e ninguém assiste o filme, você não tem a divulgação. Eu acho que a fraqueza é de mostrar esses bons exemplos, excepcionalmente top, campeão mundial, ninguém sabe. Então, nós temos de ver como que nós podemos pegar esses fatos e multiplicar depois em praticamente falar com, principalmente também os jovens, e até confrontar também as pessoas, os OGNs, assim, que estão completamente contra, não, todas as coisas que você fala de bom sobre o agronegócio do Brasil. Só para deixar bem claro, então, uma das ideias que o Hans está trazendo, ele está praticando já. Ele trouxe junto com ele para uma imersão aqui no Brasil um professor que é um influencer lá nas universidades europeias que não conhecia a agricultura brasileira e que vai voltar multiplicando isso para os seus alunos, para a imprensa. Então, uma das ideias importantes da reversão da nossa imagem na Europa é se aproximar dos influenciadores europeus, trazê-los para conhecerem a realidade do Brasil e deixá-los encantados. Nós estamos juntos esses dias e eu estou vendo o que o professor da Suíça está achando do agro brasileiro. Então, essa é uma entre muitas ideias num projeto de melhoria da nossa imagem internacional. Porque eu costumo dizer que produto bom nós temos um problema de comunicação. Sim. E a comunicação, uma das formas é trazer influenciadores que daí, voltando para a Europa, vão fazer uma ampla divulgação das coisas que eles viram aqui que são de ponta no mundo. Né? Em suma, mostrar o que tem de verdade. Essa é a verdade. Porém, a gente não pode se esquecer de que a disputa por mercados, a concorrência é feroz no mundo inteiro. E, infelizmente, no Brasil, existem bandidos que desmatam ilegalmente, que invadem terra, que têm garimpo clandestino, que fazem incêndios criminosos. Então, o que nós temos que fazer, além de mostrar a verdade, é separar essa beleza do agro verdadeiro profissional do bandido. Porque o concorrente mistura as duas coisas para confundir a cabeça do consumidor. Sim. Então temos que separar o que é banditismo fora da lei da agricultura brasileira sustentável, que é maravilhosa. Eu plenamente concordo, porque ovelhas negras tem em todo lugar, não só aqui. Mas aparece que a imprensa está muito mais interessada em divulgar as más notícias do que as boas notícias. E por isso estamos também já com o Marcos analisar a possibilidade de talvez convidar para um exchange de alunos os estudantes, não? Porque essa aqui é a nova geração que vai voltar, que vai dizer também não é exatamente como você está dizendo como que é. Eu vi isso. E dentro dessa nova geração é muito importante também de ter influencers. Inclusive jornalistas. Inclusive jornalistas, mas de vez em quando tem jornalistas que é difícil de controlar. Alguns já vêm com a ideia pronta. Isso. Você mostra toda a beleza, não acredita, não é isso. Exatamente. Mas essa é a luta, é preciso fazer sempre. Mas desse primeiro debate, nós já temos 3 públicos-alvo, então. Os professores das universidades europeias, para virem aprender, os jornalistas, né, como o professor Roberto comentou, e acho que daí, lógico, vai ter gente que não vai valer a pena trazer para o Brasil, porque tem uma cabecinha que não muda,
né, e é ideológico, e alunos. Então, fortalecer a recepção de alunos europeus aqui nas nossas universidades para que eles possam se encantar com o Brasil e voltar e multiplicar isso perante os seus colegas, nas suas mídias sociais. Então, já são 3 públicos aí para nós atrairmos. Né? Ótimo, excelente. Em relação... Você quer falar mais alguma coisa? Sim, então, em relação justamente a essa plataforma que você mencionou, que nós iniciamos há 22 anos atrás, a agricultura sustentável, agora nós estamos numa fase de praticamente 6 anos de rever um pouquinho e de iniciar mais um avanço em direção de agricultura regenerativa. E essa agricultura regenerativa é muito interessante porque não é mais seguir, como antigamente, essas certificações lá para poder entrar num determinado mercado, mas é realmente rever as condições dos solos, condições climatológicas, etc., locais. Então, eu tive a oportunidade, nesses dias, de visitar várias fazendas e ver que realmente vocês aqui no Brasil já praticam muitas coisas extremamente bem feito, enquanto que na Europa nós falamos só. Aqui vocês praticam. E tem uma outra coisa que também é um ponto que eu quis aprender aqui, é que o uso e o crescimento de uma outra parte que é importante na produção de alimentos, na fazenda para produtos agrícolas, é o uso de biológicos, se chama isso aqui. E eu vejo assim também... Bioinsumos. Bioinsumos, bioinsumos, e isso é fantástico. Eu sou muito a favor disto, e não sou eu, mas a indústria alimentícia, porque queremos menos resíduos, queremos menos contaminações, e isso se pode realmente reduzir, e ao mesmo tempo você traz uma vantagem, um benefício extraordinário para o solo, a fertilidade do solo e a saúde do solo, e isso é o que todo mundo quer, inclusive tem E economicamente, né? Economicamente, exatamente. Então, isso é uma maneira de ajudar muito mais ao agricultor, ao produtor, que tem tudo hoje, o risco também de return on investment, de dinheiro. E isso é uma coisa que, por exemplo, assim, você pode discutir depois com outras pessoas nas indústrias e dizer, olha, quem é responsável por uma marca vai comprar agora matéria-prima que é produzido dentro do regime de agricultura regenerativa e que tem um valor superior, porque não é só o valor nutritivo, o valor não sei o quê, porque tem um impacto. Até nós vimos isso na cana, por exemplo, em soja, positivo sobre a produtividade. O que você quer mais do que isso, de realmente ter essa remuneração depois na fazenda e não só no final da cadeia. E isso agrada também os consumidores na Europa. Então, mais uma vez, na Europa se fala muito sobre agricultura regenerativa, mas eu tenho não só a impressão, mas tenho a convicção de que vocês têm aqui coisas que são ineditamente à frente de todo mundo. Por quê? Porque a legislação na Europa, em vários países, principalmente na Suíça, é tão rígido para a inovação que nós precisamos, por exemplo, para ter uma registração, um registro, né? Um registro de poder chegar 6, 7, 8 anos. E aqui você faz isso em 1 ano, e talvez em 2 anos. E depois todo mundo diz, não, então isso custa muito mais. Quer dizer que essa situação da política agrícola também de Bruxelas é um absurdo e mata a inovação. E aqui... Burocrata que não conhece a verdade. Sim,
Sim. Mas se você abre esse leque, se você tem liberdade de pesquisar e de iniciar, provar, assim, que vocês têm aqui ainda, é fantástico. Nós não podemos fazer isto porque nós temos tudo uma situação de leis, de restrições pela lei. Né? E depois tem uma outra coisa também uma coisa extremamente absurda, essa que é a crise dos subsídios, né? Que não ajuda também a agricultura e que também não ajuda a transformar de uma agricultura tradicional, convencional, em direção dessa agricultura de práticas regenerativas. Então, nós realmente temos de moldar tudo o quadro agrícola na Europa. E todo mundo sabe disso. Só que ninguém sabe onde começar. Mas eu sei que eu vou começar com os bons exemplos do Brasil. Que bom. Que bom. Só um comentário, Natália. Estou aqui ao meu lado com o meu professor, meu ídolo, né, Roberto Rodrigues. E acho que nós temos uma característica em comum, que é perguntar e escutar para as pessoas. Eu costumo sempre falar que quem manda é a demanda. Não adianta você brigar, quem manda é a demanda. E nós estamos hoje aqui no teu programa com uma chance incrível de ter sentado ao nosso lado a demanda. Ele foi diretor de compras da maior empresa de alimentos do mundo e junto com essa empresa, ele montou com outras empresas de alimentos, dialogando com pessoas como ele, as plataformas de sustentabilidade. E ele está deixando mensagens muito boas aqui para nós, né, como bons ouvintes, né, e curiosos, que foi essa questão dos públicos que nós devemos atingir, mas principalmente o que ele trouxe agora foi a ideia de que as empresas europeias, que são clientes de produtos do Brasil, desde açúcar, cacau, café, a própria soja, elas estão muito interessadas numa agricultura mais do que sustentável, que seja regenerativa. E acho que uma diferença muito grande, nós que trabalhamos muito com os conceitos de sustentabilidade, o ESG, né, o pilar econômico, ambiental e social e de governança, né, muitas vezes você vê que o agricultor tem receio disso por conta de que ele pode perder margens ao adotar muitas dos receituários que estão lá colocados. No caso da agricultura regenerativa, não. Ela pode entregar já no primeiro ano dessas práticas melhores condições de solo, de produtividade e construir margens para os agricultores. Então nós estamos numa coisa muito interessante, que a demanda está pedindo para poder contar nas embalagens dos produtos, para poder contar nas suas mídias sociais, as grandes empresas, que esse produto vem de agricultura regenerativa. Eu já vi em supermercados lá da Europa o conceito sendo explicado na gôndola, e para o produtor rural brasileiro vai construir margem. Então eu acho que nós estamos perante algo que tem grande chance, não de ser implementado, porque já está, mas de ganhar imensa escala e adoção no Brasil. Perfeito. Sim, porque se nós podemos realmente mobilizar esses membros dessa plataforma aqui, eu poderia mencionar ao menos 30 empresas desses 200 que estão aqui. Então, mobilizando essas empresas aqui e dizer o que acontece, isso também seria o quarto caminho, que você falou dos três. Os compradores, os gerentes das marcas, assim, que eles dizem, não, atenção, no Brasil nós temos isso aqui, porque você realmente tem essas iniciativas. O fato é, infelizmente, de que nas matrizes, eles não sabem o que existe já nessas cadeias de suprimentos dentro das próprias empresas. Não? Então, tá vendo? Nós temos produto e não temos comunicação. Isso é bom de resolver. Exatamente. Mas então é uma combinação de vários fatores, que finalmente você tem assim o caminho, assim como se fosse um trem, mas você tem que ter uma boa locomotiva para saber quem vai depois nos vagões atrás com essa mensagem. Não? Os exemplos que nós temos são fantásticos, né? O programa ABC, por exemplo, de baixo carbono, é uma coleção de temas regenerativos.
a integração lavoura-pecuária-floresta. Ela tem hoje 15 milhões de hectares de atividade. Recente. Eu lancei isso quando era ministro em 2005, faz muito pouco tempo. Os biocombustíveis, que no Brasil representam 25% da matriz energética brasileira. Renovável. Quem é que tem isso? Ninguém tem isso. O tema da floresta plantada. Temos 10 milhões de hectares de floresta plantada para uso industrial. Fixação biológica do nitrogênio no solo. São temas para o biometano, são temas extraordinários que já faz há muito tempo e não mostramos nem para nós mesmos. Sim, é verdade. É verdade. Sim, mas hoje de manhã, ontem, eu tive uma imersão assim com o meu amigo de longa data lá na Harvard, com colegas, empresas que trabalham juntos, enormes. Eu fiquei, bom, apesar de vir ao Brasil 1, 2 vezes por ano, mas eu nunca teve agora 2 semanas tempo para realmente imersão, dar como se chama? Mergulho assim de ver. É fantástico, é fantástico. Alguns slides, por exemplo, que também viemos hoje, qual é o uso de solos, como que é, e aí todo mundo está achando, então eles dizem que eles vão produzir mais, qualquer coisa que seja, carne, soja, o cacau, o açúcar. Então eles vão queimar de novo florestas. Não é verdade, não é necessário. E essas pessoas, como você diz, Roberto, não são os bandidos que plantam. As pessoas, os agricultores que vão produzir mais, vão fazer isso com o terreno que já é apto para a agricultura. Então, essa também é uma coisa que é razoavelmente simples, uma vez quando você tem a mídia preparado para realmente aceitar esses fatos. Então, os números são importantes. Agora, vou dar alguns números que você conhece. O Marcão conhece muito melhor do que eu. Mas grãos. De 1990 até hoje, ou seja, em 35 anos, a área plantada com grãos cresceu 105%. Dobrou. E a produção cresceu 457%. 4 vezes mais. Tecnologia. Mas o que tem de sustentabilidade nisso aí? Simples. Hoje nós cultivamos mais ou menos 80 milhões de hectares com grãos. Na verdade, menos de 70, porque fazemos 2 até 3 safras da mesma área. Mas a soma das todas as áreas, no mesmo ano, 80 milhões de hectares, 81 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, precisaríamos de mais 125 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 125 milhões. Não é promessa, não é um sonho romântico. Foi feito. Eu quero ver quem é que fez isso no mundo inteiro. Então, são números realmente espantosos que ninguém sabe. Natália, em complemento aí ao professor Roberto, né, hoje cedo nós pegamos um mapa do Brasil e de ocupação de áreas e explicamos para o Hans que o Brasil é o único lugar do mundo que pode expandir nos próximos 10 anos 20 milhões de novos hectares sem usar um novo hectare sequer. Né, explicamos para ele a questão de segunda safra, que poderíamos aumentar mais 10 milhões de hectares com irrigação, precocidade, biológicos, uma série de coisas, e mostramos a imensidão, né, Roberto, de áreas de pasto que nós temos, que se entregar mais 10 milhões para grãos, você segue aumentando 2 milhões de novos hectares de grãos por ano, sem aumentar um hectare sequer. E caiu como uma luva, ele queria o mapa, vai mostrar lá na Europa. Né? E melhorando o conjunto. É o Marco está dizendo, o pasto, fazer carne e grão, e açúcar, qualquer outra coisa. Então, é de uma lógica. A agricultura regenerativa, nós aqui, é fantástica. E principalmente a inovação, como nós falamos sobre os insumos. É fantástico de ver o que foi feito nos últimos 12 anos, não? É agora que todo mundo está, mesmo nos input providers, que estão vendo qual é a opção de vir para o Brasil. Eu acho que isso também é uma maneira muito boa de depois ter essas empresas que já estão aqui com sucesso e que têm um impacto sobre
o uso dos bioinsumos, como você disse, assim, e depois talvez isso também vai reverter um pouquinho a ideia na Europa, não? Aliás, não é só na Europa, também nos Estados Unidos tem muita coisa para fazer para reverter essa reputação do Brasil, não? Mas como também você falou, estamos competindo de uma certa maneira, e essa competição é lá, mas é como nas Olimpíadas, né? São sempre os 3 mais rápidos que recebem as medalhas. Mas a partir do momento que eu posso dizer, olha, agora vamos ver quem recebe as medalhas, e nós temos evidências de que a maioria das medalhas vão para o Brasil, isso vai facilitar muito. Vai realmente, como por exemplo, que é o caso lá dessa agricultura e produção de leite sustentável, é quem faz o maior progresso, é que falou imediatamente, há 15 anos atrás, eram aqui produtores do Brasil, e não produtores na Europa, não? Falam, então quanto que vai pagar, como que vai pagar, os subsídios e tudo isso a mais. Mas nós fomos criando muitos produtores com políticas erradas, e principalmente políticas de subsídios errados. Eu não vou dizer que nós não precisamos, sim precisamos, mas nós temos de calibrar muito mais a política e a ajuda, porque nós temos uma outra coisa também na Europa que talvez poderia ser um problema também aqui, que é de mobilizar a próxima geração, os jovens, de ficar no campo, e de ganhar uma vida digna e de ganhar realmente um bom dinheiro também, com infraestrutura social necessário. Mas por isso nós temos de criar uma agricultura com tecnologia, uma agricultura que tenha a capacidade de proteger o maior valor da agricultura, que é o solo, que proteja a biodiversidade, que proteja, enfim, o agricultor, diminuindo o risco, porque o agricultor sempre tem um maior risco que ninguém quer ter, é que ninguém faz um seguro, que é o clima, o tempo. E mais a mais, nós vemos, se nós não temos isso garantido, a chamada food security, a segurança alimentar em muitos países hoje, não só na Europa, está no declínio. Nós tivemos, por exemplo, na Suíça, que é um caso que eu estudei muito bem para entender o mecanismo. Há poucos anos atrás, nós tivemos quase 60% de abastecimento garantido, 40% de importação. E aí você precisa, importação, é lógico, tem muitas coisas que você não produz lá, mas hoje nós estamos a perto de 40%, a mesma coisa na Inglaterra, a mesma coisa que, por exemplo, os alemães estão procurando leite hoje na Polônia, porque não tem mais médios e pequenos produtores que querem produzir leite. Então, tudo isso é algo que, inclusive com a migração, que é em um patamar que é muito difícil de organizar, e se você não tem, finalmente, não só a qualidade dos alimentos, mas a affordability, como se chama isso? Disponibilidade. Disponibilidade e o poder aquisitivo, nós vamos ter até problemas daqui para frente muito, muito graves. Não? E tudo isso pode ser analisado e tem muitas maneiras de realmente trabalhar contra, não? Hans, nós temos falado muito aqui, desculpa, Não, imagina. que o mundo atual, confuso, com guerras, disputas de toda a natureza, religiosa, econômica, social, ideológica, e a falta de lideranças planetárias, isso deixa o mundo meio confuso. Sim. Uma confusão, ninguém sabe o que vai ser depois da manhã, daqui a 6 meses. Mas uma coisa, você colocou num tema importante, que existem 4 modernos cavaleiros do apocalipse no mundo inteiro. Sim. Segurança alimentar, Isso.
transição energética, Sim. mudanças climáticas e desigualdade social, Sim. pobreza, que você falou aí agora. São 4 fantasmas que destroem a liberdade, a paz e a democracia no mundo. Precisa enfrentar esses fantasmas. Nós estamos convencidos aqui no Brasil que quem vai resolver isso é o agro. Sim. O agro tropical. América Latina, África, Sim. subsaariana e parte da Ásia, né? Porque aqui que tem terra para crescer, tecnologia pela produtividade. Aqui, claro, no hemisfério norte, da Europa, Estados Unidos, também vai ter crescimento, mas a grande explosão de crescimento será nessa faixa tropical. E o Brasil já tem uma tecnologia tropical sustentável, mas replicada nesse mundo todo. Então, tem que buscar uma estratégia integrada, em que Europa, Estados Unidos, o hemisfério sul inteirinho, se juntem para combater esses 4 cavaleiros do Apocalipse, para garantir a paz universal. Esse é um tema que o agro pode ajudar a resolver. Só uma historinha, Alberto, na linha do que está sendo comentado, e para as pessoas que estão nos ouvindo aí, ouvindo o programa que a Natália conduz tão bem sempre, por que o Hans está encantado. Então, nessa semana, o Hans teve a possibilidade de visitar a fazenda do professor Roberto Rodrigues. E na fazenda do professor Roberto Rodrigues, ele falou sobre a preocupação de que ele não tem visto na Europa o jovem se interessar pela agricultura. Na fazenda do Roberto Rodrigues, ele não foi recebido pelo Paulinho, ele foi recebido pelo Antônio, que é o neto do professor Roberto Rodrigues, que deu um show, depois ele pode falar, o que mostra algo que me encanta na agricultura brasileira, que é a presença do jovem, das gerações mais novas aí acompanhando, a sucessão. Ela tem, né? Ela tem. Não vejo na agricultura americana e não vejo na agricultura europeia o que eu vejo aqui da inserção do jovem que chega digitalizado, né, que aprendeu uma nova linguagem e conversa com o avô, que transfere o conhecimento de mercado. Um outro exemplo gosto sempre de citar o seu Antônio Campanelli e o Vitor Campanelli. Você junta conhecimento de mercado com tecnologia, e hoje eles estão na ponta, provavelmente, da pecuária do planeta, que é algo que o Hans ele diagnosticou e falou para mim nesses dias, que tem muitas coisas do Brasil que é a ponta do que ele vê hoje no planeta. E aí, no mesmo dia, ele recebe, e nós convidamos, e vocês imaginam o show que foi, o diretor de inovação da São Martinho, que classificou por áreas da jornada de produção de cana o que é que eles estão fazendo. Nas máquinas, medindo absolutamente tudo da performance das máquinas, da modificação de produtos, né, da questão toda do manejo agrícola, do 5G, da ligação que eles têm em outras usinas também. Aqui eu estou elogiando todo mundo que está com o perfil inovador, mas a São Martinho vocês conhecem por ser pública. As parcerias com as universidades internacionais, né, Hans? Ele citou ali pelo menos 6, 7 países onde a São Martinho está com pessoas fazendo testes lá na área. Então, você imagina o que foi para ele, só para quem está nos vendo e nos ouvindo aqui, entender a cabeça dele, que ele foi de uma fazenda que é vitrine mundial para uma usina que tem práticas de inovação que também são vitrine mundial. Né? E o cooperativismo, né, Marcão? Importante, que a Nath conhece muito bem. O cooperativismo é outro fator importante para difusão da tecnologia moderna. Sim. Então, o brasileiro tem crescido muito nos últimos anos, da mesma maneira, muito espetacular. As associações e as cooperativas, né, como entes de levar a tecnologia para os produtores de menor porte, né? Isso é fundamental, né? Fundamentalmente, é justamente de que a transformação de práticas é muito mais fácil entre os jovens do que os mais velhos, como eu. Quer dizer que a adaptação, quando você não tem sucessão numa fazenda ou num negócio, é praticamente zero. Depois, muito lenta. É, muito lento. E nós não temos jovens mais, bastante jovens, para realmente continuar em várias regiões. Na Europa, você tem na Espanha, no Portugal, você tem áreas enormes onde você só tem vilarejos lá com gente 60, 80 anos, e mais do que 80% da população é lá, e não tem o uso adequado também com a agricultura, por causa, mais uma vez que eu estou dizendo, que esses subsídios criaram uma crise, não? Porque
a politicagem não era bom para realmente manter um certo nível de criar novos empregos, porque se você não tem a capacidade de gerar empregos, isso quer dizer que você não pode remunerar bastante, e você depois também vai perder tudo, a infraestrutura social, a atratividade de viver no campo é ruim. Mas você não precisa de ficar no Portugal, você vai para a Alemanha, você vai para a França, você tem o mesmo fenômeno, não? Então, eu acho que de ter agricultores jovens que são reconhecidos e que fazem essa transformação é sine qua non um must. Mas se você tem a população urbana que está dizendo para você, você está poluindo, você está tudo destruindo, e você não agrega nada para a nossa sociedade, o que eu vejo é que, mesmo na Suíça, nós não temos mais os jovens que dizem, eu vou continuar, eu vou talvez estudar, vou ser um advogado, uma médica, uma coisa. Então, aí também estão faltando, obviamente, muitas mão de obra, muita mão de obra na própria produção. Isso também se tem claramente distinto. A África, como você disse, eu concordo plenamente. A África pode se autonutrir. Isso não é uma ilusão, isso é uma causa possível. Mas também a Europa, os Estados Unidos, nós não estamos ajudando a fazer isso. Bom, eu queria fazer uma pergunta agora para o Fava Neves, acho que um pouco para o Roberto Rodrigues também. O que vocês enxergam para esse ano? Agora, pensando no agronegócio, soja, milho, cana-de-açúcar, qual que é o cenário que vocês enxergam para o Brasil? E aí a gente considerando, eu sei que muita coisa vai mudar nas próximas semanas, mas considerando a questão de câmbio, né, alta taxa de juros para investimento, o que vocês estão esperando para esse ano? Quais são os desafios do agro, né? Bem rapidinho, para esse ano, então, para o curto prazo, eu acho que em termos de preço, quem está na chamada soft commodities, né, que é o café, cacau, a laranja, né, acho que papel e celulose, todos esses estão com garantias de bons preços e produções talvez em alguma recuperação. Algodão também um cenário razoavelmente bom. Aonde que está mais complicado por causa do aumento da produção nos grãos, principalmente na soja e no milho. Mas aí nós estamos tendo um benefício que é um empurrão cambial, que o americano não está tendo, né? Eu tive lá durante a safra e a reclamação deles, estão perdendo dinheiro com esse preço de soja e de milho. E nós estamos tendo esse empurrão cambial, agora tivemos um benefício de ver que a safra deles é um pouco menor do que eles estavam achando, então deu um refresco aí de preços também. E acho que assim, quem está na agricultura, né, antes de passar para o professor Roberto, quem está com um endividamento baixo e não vai ter que realmente se ajoelhar perante, mais uma vez, esses juros escorchantes, né, que drenam o caixa das empresas, das cooperativas, quem tiver com uma situação financeira confortável vai ter, na minha opinião, boas margens este ano, mesmo na soja e no milho. Eu concordo com o Marcos, agregando um outro dado. Quem vai ganhar dinheiro é quem tiver produtividade alta, que os preços médios não deverão ser muito remuneradores, e com a média se dá com gente que produz mais e gente que produz menos, que acima da média vai ganhar dinheiro, abaixo da média vai perder dinheiro. Então é um ano em que a rentabilidade não será uniforme para todos os produtores brasileiros. E carne, Marcão, como é que você vê carne? Eu acho que carne está com um momento muito bom, né? Nós tivemos suínos, frangos e bovino o ano passado com exportações recordes e valores em reais recordes também que eles trouxeram para o Brasil. O setor de carnes tem conquistado participação no mercado internacional. Nós vamos chegar daqui 10 anos a ter 40% da importação mundial de carne de frango, 30% da bovina e 20% da suína. Praticamente o Brasil vai entregar 1/3 da carne comprada pelo mundo todo. Um país, 1/3 da carne comprada pelo mundo. E a carne se beneficiou bastante no ano de 2024 com o preço da ração bem mais baixo. Então isso, e o câmbio favorável, e nada indica que isso vai mudar para esse ano. Continua um câmbio favorável para exportação.
A demanda do mercado interno com crescimento de 3% que nós tivemos foi boa, ela continua boa, e ela, a menos que você tenha alguma situação de crise no mercado internacional, que sempre é possível, né? Alguma eclosão de algo mais sério, ou algum problema de pandemia também na área animal, que sempre é um risco, mas eu acho que 25, professor Roberto, vai ser muito bom para as carnes também, recuperação do preço da arroba, né? O pecuarista viu ano passado literalmente um cavalo de pau no preço da arroba, que era esperado, e setor de frangos e suínos também com margens boas, lembrando que esse pessoal também perdeu bastante nos últimos anos, né? Então eles estão recuperando de tombo que levaram, porque justamente a gente tinha a explosão do preço da ração e câmbio mais valorizado, então as margens, principalmente em 2022, 2023, foram muito ruins para eles, mas 2024 já entrou bastante oxigênio para a turma e 25 eu creio que vai seguir na mesma linha. Falava em cana-de-açúcar, né? Você comentou até num artigo seu sobre, a gente tem que observar um pouco, agora no começo do ano, o resultado das usinas, né? Quais são os números que vão sair aí, para a gente ter uma ideia de como que essas empresas vão estar esse ano, e tem a questão da produção também, que pode ser que seja menor que o ano passado, né? Qual que é a sua expectativa? Eu acho que o açúcar está ótimo, né? Nesse preço sempre acima de 20 centos com câmbio de 6, é um preço historicamente em reais, dos mais altos já recebidos. As usinas estão cada vez mais habilidosas, né, professor Roberto, em fazer as fixações e aproveitar os momentos que o câmbio dá um salto ou que o açúcar dá um salto e vender açúcar futuro. Então nós estamos com uma quantidade já vendida com preços em reais muito bons. E o mundo continua crescendo o consumo de açúcar 1% ao ano, e praticamente todo esse consumo nos próximos anos e nessa safra vai ser pego pelo Brasil. E então o que vai acontecer na minha leitura do futuro da cana é que as usinas de cana vão sacrificar um pouco o etanol para fazer mais açúcar, para fazer frente a essa demanda do mercado internacional, e por sorte nós temos o etanol de milho vindo aí para cobrir perdão, esse déficit de produção de açúcar, de etanol, senão a gente não conseguiria nem colocar o anidro, né, que está obrigatório na gasolina. Então, eu acho que a safra, agora com esse monte de chuva, aí a cana é super resiliente, né, ela vem se recuperando, talvez a gente tenha aí 600 milhões de toneladas, o açúcar vai dar uma ajuda muito grande. O meu medo é repetirem um erro grosseiro que foi feito pela antiga presidente que nós tivemos, de represar por contas populistas, né, por estratégia populista, o preço do combustível. É isso que eu ia te perguntar. Ele já está defasado e precisa de responsabilidade na Petrobras para alinhar esse preço. Então, eu acho que esse é um ponto que seria talvez uma das principais ameaças aí, é você prejudicar demais o etanol esse ano, e com isso você tirar um pouco do resultado das usinas e interferir negativamente no valor do ATR recebido pelo produtor. Mas eu acho que tudo indica um valor entre 1,19 e 1,20 também nessa próxima safra. Eu acho que pode contar com isso, né? Eu acho que o Marcos Atalha, com a elegância dele de sempre, coloca o dedo numa ferida dramática, que é a questão da política econômica brasileira, né? O tema, outro lado, preço de combustível, destruindo a renda do produtor de álcool ou de biodiesel, e destruindo o patrimônio da Petrobras. Aconteceu violentamente o estrago, e está se repetindo agora. Mas esse tema não é só no combustível. Juro muito alto, taxa de juros, leva à inflação, não cambial atrapalhando, política fiscal que não se acerta de forma nenhuma. Então, a questão macroeconômica vai nos afetar, direto ou indiretamente, em algum momento. Então, é fundamental também que haja esse juízo, esse equilíbrio por parte das autoridades brasileiras, sobretudo na área fazendária, em que tem uma direção de estabilidade do processo e regras justas, para que não haja ninguém perdendo sem ter culpa nenhuma de perder. Então, acho que é muito relevante considerar que a política econômica tem que ser olhada como um critério que afeta o agro, como afeta os outros setores da economia também. Perfeito. Isso é relevante. E aí, se você me permite, você não perguntou nada, mas eu não sei quanto tempo teve de programa ainda, então... Não, pode continuar. Podemos continuar um pouquinho? Com certeza. Não, porque eu gostaria muito de conversar com o Marcos e com o Hans também, até o da COP30, que acontece esse tema estava na pauta, Acontece em novembro desse ano, em Belém do Pará. E
3 pontos que preocupam muito a todos nós no Brasil em relação ao COP30. Né? O primeiro tema é a questão de logística. Né? Até hoje não se sabe se tem apartamento para todo mundo, se vai ter restaurante para todo mundo, vai ter transporte, aeroporto para todo mundo. É um negócio complicado que já gerou um encarecimento brutal dos preços das diárias dos hotéis. É um negócio inimaginável. Então, o problema da logística é complicadíssimo. O governador está lutando para melhorar essas questões, falta menos de 10 meses. Então, é uma coisa que preocupa bastante. Um segundo tema, eu espero que quando esse programa for ao ar, tenha sido resolvida a indicação do líder do projeto no Brasil. Né? Um programa dessa grandeza, em que o Brasil vai ser exposto ao mundo, Hans, né? Com uma dimensão gigantesca, de uma janela, todo mundo olhando para a gente com lentes de aumento, não tem uma liderança ainda para fazer o terceiro ponto, que é a agenda. Uma agenda consistente que contemple as coisas que o Hans falou, mostrar como somos sustentáveis na energia, na produtividade, no mercado de carbono, que nós sequestramos carbono, não emitimos carbono. Então, essas coisas têm que ser mostradas com muita competência técnica. Então, o envolvimento das instituições e uma coordenação entre todas para que não haja gente atirando cada um para um lado diferente, que haja uma harmonia de discussões, de interesses, inclusive evitando o que infelizmente se repete em outras COPs, brasileiro falando mal do Brasil, aqui dentro, lá fora. Tem que haver uma ação muito consistente de articulação e coordenação para ter uma oportunidade, uma oportunidade histórica para o Brasil mostrar a verdade. Não é uma COP da floresta, não é uma COP é uma COP de sistema de produção, de transição energética, de mercado de carbono para o mundo inteiro. E o Brasil pode mostrar, se tiver competência, que é uma solução para tudo isso e não um problema. Eu acho, só complementar um ponto só, Natália, que eu acho que, aproveitando a tua experiência na área de mídia, de imprensa, e foi o último ponto tocado de forma também extremamente elegante pelo professor Roberto, mas eu queria enfatizar, a gente que acompanha muito a parte de comunicação internacional, o agro, a imagem do agro brasileiro no exterior, boa parte dos problemas que nós temos lá fora são criados por brasileiros. Não são pessoas de fora, são pesquisadores daqui, são gente com ideologia daqui do próprio Brasil. Então eu acho que nós temos que entender a COP lá em Belém como uma festa de casamento. Nós vamos receber um monte de convidados e não é para garçom falar mal da comida, não é para o porteiro criar problema. Então os problemas que o Brasil tem devem ser resolvidos internamente antes da COP. E nós devemos ter tolerância zero contra brasileiros falando mal do Brasil durante a festa de casamento, durante a COP. Porque Gostei normalmente demais. o problema é esse. Casamento do Brasil com o mundo, é isso aí. É isso aí, nós estamos fazendo a festa de casamento para o planeta. Não é para garçom, para todo mundo que estiver lá fazendo acontecer a COP, destruir a imagem do próprio país. Resolve essas coisas antes, mas quando estiver lá é para vender a imagem que o Roberto há décadas prega. É o entregador de paz do planeta, é quem faz a comida mais sustentável do planeta, é quem tem os melhores indicadores ambientais do planeta. A matemática é do Brasil. Você pode pedir para esse suíço aí confirmar. Não sou eu que estou falando, não. E aí, então, eu acho que, mais uma vez, eu vou pedir aqui, nós temos que ser implacáveis contra brasileiros que falarem mal do Brasil ou destruírem algo, trabalho, imagem do Brasil durante a COP. Esse é um pedido que eu faço aqui no teu programa. E nesse sentido tem... Pode falar, Hans. Sem dúvida, isso é uma oportunidade que eu nem pensei, porque eu acompanhei um pouquinho os últimos 2, 3 COPs e eu não fiquei impressionado de jeito nenhum. Pelo contrário. E essa seria realmente uma janela para mostrar o que é de verdade o Brasil. E essa ideia da logística, é claro, porque a logística agora, o transporte, a energia na Europa, por exemplo, não só na Europa, deu um aumento muito grande. Então, qual é finalmente o resultado final? É a explosão também de muitos preços na Europa. Nós tivemos, por exemplo, na Alemanha, na França, em vários produtos, a Itália, até na Suíça um pouquinho menos, porque temos uma vantagem cambial,
que o franco suíço ganhou muito de poder aquisitivo contra o euro, porque o euro deu uma rebaixada, mas uma inflação em até 20% de comida tem um impacto muito grande no bolso de aproximadamente 60 a 80 milhões de consumidores sobre os 400 milhões na Europa. E aí você está perdendo totalmente 20%. O poder aquisitivo, e é claro que esse pessoal não é servido mais. E a margem não é lá para a indústria, muito menos a margem está lá, quer dizer que o comércio, obviamente, tem uma variação muito grande, mas como você disse que essa variação, nós queremos de ter menos variações, é o maior reconhecimento do consumidor final pelo bom trabalho que seja feito pelo agricultor, que ele seja aqui no Brasil, que seja onde que for, mas que realmente a transformação da agricultura, que todo mundo quer nessas copas, por exemplo, não ter mais vacas lá por causa das emissões de gás carbônicos, o não arar os solos porque é melhor de ter captação de CO2. Então, por isso aqui, todo mundo tem que saber isso, é só possível se nós podemos realmente transformar a agricultura. E quem faz essa transformação, que vai ter até lá muitos exemplos extraordinários. Esse nós temos de fazer realmente nessa Copa. Isso é uma muito boa ideia, porque são essas que são os maiores contra o Brasil também. Mas são essas que são os distribuidores de má notícias também que estão lá. Então, eu acho que é uma fantástica ideia, Dr. Roberto, de realmente de ver também com os responsáveis do governo brasileiro aqui, de realmente ter uma liderança que chegue com um plano muito claro e com um plano de comunicação extraordinário da verdade, o que é o Brasil, é o agribusiness Brasil. E como que é importante que aprendemos também, bom, eu já sabia um pouquinho, mas agora está muito claro, ninguém no mundo entende qual é a equação de abastecimento assim, das exportações do Brasil, a contribuição de segurança alimentar no mundo. E energética. Energético, exatamente. É alimentação energética. Se você tira esse quadro fora desse mundo, o mundo colapsa. Nós vamos entrar num colapso. 1 bilhão, lembra que você me falou? 1,2 bilhões. O agribusiness brasileiro, dos meus conhecimentos, nós temos a capacidade, a partir do Brasil, de dar comida para 1,2 bilhões de pessoas nesse mundo. Nenhum outro país desse planeta tem essa capacidade. É uma responsabilidade enorme, mas é uma oportunidade enorme também de remunerar as pessoas aqui, reconhecer e realmente de dizer, olha, vamos agora trabalhar com a verdade, porque sem a capacidade do Brasil, sem uma agricultura regenerativa daqui para frente, nós vamos ter muito mais dificuldades e não vamos ter, talvez, paz, e não vamos ter todas as coisas boas. E eu acho que isso é muito bom de pensar, de fazer algo extraordinariamente para essa Copa lá de Belém, sim. Natália, só um ponto então para não perder, o Hans dá aqui mais uma contribuição para a gente, lembrando que quem manda é a demanda, e nós estamos falando aqui com um dos grandes compradores históricos dos produtos do Brasil, que a COP é a grande chance de nós mostrarmos os casos de sucesso, mostrarmos a agricultura brasileira, que ela está na fronteira em quase todas as cadeias produtivas naquilo que é a inovação e naquilo que é a sustentabilidade. Eu queria dizer também que, além da COP, nós vamos ter em junho, em Ribeirão Preto, o Congresso Mundial de Agronegócios, da Associação Mundial de Agronegócios, que o professor Roberto participa bastante e que o Hans foi presidente.
O Hans, Eu fui coincidentemente, conselheiro dele. organizou a conferência lá na Suíça em 2004. Uhum. Em 2025 vai ser em Ribeirão Preto, primeira vez na história no Brasil, depois de 30 anos. Então vai ser também uma vitrine. Nós temos duas chances para mostrar a realidade do nosso produto para o mundo, como ele falou. Tem que valorizar o que ele falou e não o que eu falei. Nós temos junho e temos a COP. Tomara que aqui dentro não estraguem essas duas chances que o Brasil tem de mostrar a realidade para o mundo e o mundo vê que é o produtor de comida mais sustentável. Como o Hans falou, 1,2 bilhão de pessoas. Qualquer problema de abastecimento que o Brasil possa ter, né, Hans, para entregar a comida, você cria problema de estabilidade desses países que são compradores do Brasil. Árabes, africanos, asiáticos. Se eles ficarem sem a produção brasileira, como é que faz a gôndola do supermercado nesses países, né? Sim. Acho que essa reunião vai ser o grande ensaio para a COP. Ribeirão Preto ser o teatro preparatório da COP. É verdade. Eu até queria te perguntar como que as entidades do agronegócio, como que você está vendo nos bastidores a movimentação para que realmente o agro tenha espaço, por exemplo, o setor canavieiro consiga também levar a questão do etanol, né, como combustível sustentável, mostrar isso para o mundo, voltar a mostrar isso para o mundo, né, porque já não é muita novidade mais, mas como é que você vê essa articulação? Está todo mundo preocupado, viu, Natália? Todo mundo preocupado, todo mundo olhando isso. A virada do ano, então, janeiro virou uma meta, todo mundo, COP 30, é a palavra da vez aí. O que me preocupa não é que todo mundo esteja preocupado, é que cada um diga uma coisa. Então, é fundamental que haja uma grande articulação. Nós, inclusive, já conversamos com o próprio ministro da Agricultura, que a COP tem dois lados. Tem o lado oficial, que os governos apresentam suas discussões, e tem um lado paralelo, que também resulta em acordos de governo. Por exemplo, em Azerbaijão, a grande assinatura da área energética, né? E financiamento. Então, são discussões de dois tipos, oficiais e privadas, que se misturam, né? Então, nós temos que ter uma articulação para que o governo tem o Ministério do Meio Ambiente, tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem a Agricultura, tem a Casa Civil, tem a Fazenda, tem o Itamaraty. Cada ministério tem uma visão própria do projeto. É preciso que haja uma grande articulação para que, no que diz respeito ao agro, haja uma unidade de representação para a parte governamental. E a parte privada, idem. Nós temos o IPA, por exemplo, que junta está de classe toda, e a ideia é que o IPA seja um grande articulador também, uma discussão para o lado privado, e todo mundo diga a mesma coisa. Enfatizando aquilo que o Marcos sublinhou aqui agora. Não vamos deixar ninguém falar mal do Brasil. Brasileiro, não. Sim, ao menos brasileiro, não. Uma coisa que atrapalhou, que o professor Roberto tocou e foi parte da tua pergunta, é que como nós tivemos, né, Natália, no último quadrimestre do ano, um escorregão grande do governo, disparou o câmbio, inflação voltando, né, a questão de juros, ajuste fiscal, a gente meio que teve que apagar outro incêndio, literalmente, né, lamentavelmente. E então, por isso que nós precisamos, da parte do governo, um trabalho de extrema seriedade com um plano fiscal que seja com credibilidade para que essa moeda volte para o patamar que ela estava, para que a inflação volte a cair e nós tenhamos aí, a partir de maio, junho, um ambiente mais estável, né? Porque nós não podemos também ir para o evento de Ribeirão Preto e o evento de Belém, que são os dois grandes eventos que o agro terá esse ano, com uma situação de instabilidade econômica e política. Que aí você dá um passo para trás, você começa a ficar preocupado com a política e com a economia e não efetivamente com o que você precisa fazer nessas duas grandes oportunidades, duas grandes vitrines. Então, o que nós esperamos do governo, que ele possa ter uma articulação melhor e possa mostrar um plano com credibilidade para a sociedade brasileira para trazer a economia de volta no eixo, porque por enquanto ainda não está, né? Então esse é um ponto que preocupa bastante e a gente sabe uma coisa, o Hans conheceu aqui, o professor Roberto também o quanto que as empresas pagam de juros por dia no Brasil. E essa conta aumentou muito com o aumento da taxa de juros. A taxa de juros, ela drena
a atividade produtiva. Então, os juros precisa cair, mas a queda dos juros é consequência de um bom trabalho do governo, não é canetada. Você primeiro precisa construir a credibilidade para a valorização da moeda, a redução da inflação e consequente redução da taxa de juros. É isso que todo mundo pede e eles deveriam estar se pedindo também, porque isso traduz em popularidade. E eu vou ligar ao ponto que o Hans falou. O governo vai tomar um susto com a inflação que está vindo no Brasil em fevereiro, março, por conta do câmbio e das compras das grandes redes de novo, a partir do consumo de Natal, que vai vir um grande susto aí em relação à inflação em cima dos produtos. Então, precisa agir com rapidez. E juro. Bom, eu vou voltar um pouquinho numa questão relacionada a biocombustíveis, a gente comentou um pouco, a lei do combustível do futuro, né? Ano passado a gente teve essa aprovação. Como que isso vocês acham que vai impactar? Já impacta o segmento, por exemplo, o etanol esse ano para o segmento canavieiro, ou mesmo a produção do biodiesel, o uso de soja, aumento do milho para o etanol também? Como é que vocês estão enxergando essa lei que foi aprovada? Impacta muito positivamente, porque nós vamos aumentar agora a mistura de 27% para 30% do anidro na gasolina. O biodiesel está aumentando 1% por ano também, a mistura, dando mais condições de planejamento para as empresas, e em 27 começa o combustível 2027 sustentável de aviação. Enfim, esse ponto eu tenho elogios aí ao governo, elogios também ao nosso capitão, né, o deputado federal Arnaldo Jardim, que foi capaz de construir junto com outros, né, deveria citar outros nomes aqui, mas ele representa todo mundo da política que esteve envolvido para que isso passasse com amplo apoio, né? Foi uma das maiores votações que nós tivemos nas casas legislativas do Brasil, foi isso, porque ninguém é contra. Isso aí gera emprego, empodera o país, gera sustentabilidade, e os resultados já estão aparecendo. Os testes sendo feitos, né, para a mistura aumentar para 30%, isso cria mais 1 bilhão e meio de litros aí de mercado, e favorece o preço do açúcar. Enfim, para o Brasil é ganha em tudo quanto é lado. E já começa a impactar. Deixa eu ajudar um pouquinho nessa corrente do mar, que eu acho a tua pergunta interessante. Como é que interfere com a agricultura? Exato. O álcool, o etanol, o Marcos já falou. Quase metade da cana brasileira vai fazer álcool, mas isso não é sobre o álcool. Não teríamos 10 milhões de hectares de cana que temos hoje. Seria metade disso aí. Então, é óbvio que o programa do biocombustível tem uma vantagem por agricultura direta na veia. Soja e biodiesel. O biodiesel, 69% do biodiesel vem de origem de óleo de soja. Então, os dados mostram que no ano passado, por exemplo, a soja que gerou o biodiesel, que deu óleo e depois virou biodiesel, foi 25% da produção brasileira. Mais de 30 milhões de toneladas. Com 13% na mistura, que é o que o Marcos falou. Vamos chegar a 20% até 2030. Se com 13% você gasta 33, 34, 35 milhões de toneladas de soja para fazer biodiesel, imagina com 20%. Então você está dando uma injeção na agricultura vigorosa. É uma alternativa para o produtor rural que não fica dependendo só da China comprar. Você tem uma alternativa com biodiesel que é espetacular. Então, os biocombustíveis têm uma vantagem para a cadeia produtiva como um todo, para a agricultura, para a indústria de transformação, para o meio ambiente e para a saúde pública, porque a redução de emissões, etanol é 11% da emissão de CO2 que a gasolina tem, biodiesel é 20%. Então, é uma vantagem para o Brasil extraordinária e que pode ser replicado no mundo tropical inteirinho. E nós dois esquecemos de citar também o etanol de milho, que pois tem sido mas algo... ela falou, não esqueci. É algo fantástico, Natália, o que a gente tem aí de possibilidades com o crescimento dessas fábricas, e uma fábrica nova custa 1 bi e 200 milhões, né? Você imagina o que ela gera de mercado para aço, né? Para toda a composição de um parque fabril, né? As pessoas que vão construir, né? Cimento e tal, e depois, quando ela está em operação, o volume de empregos que ela gera, né? Eu vou de 2 em 2 meses em Luiz Eduardo Magalhães, e foi anunciado um grande investimento lá da Impasa agora, e aí quando você chega, que é algo que está muito ligado a regenerativo, está ligado à agricultura celular, agricultura circular, celular, né? Também celular, quando você chega com uma fábrica de etanol de milho num local, você acaba carregando as carnes também. Exatamente. Então vocês vão ver a transformação que vai ter o oeste da Bahia com a chegada das carnes, né, professor Roberto? E de no Maranhão. Não, e você tem etanol sendo feito lá para ser usado nos carros da região, que hoje não tem.
Então você não precisa mais trazer gasolina de longe, você usa o próprio etanol, não traz mais gasolina, diminui até o diesel usado pela competitividade do etanol, gera o DDG a partir do processamento do milho, aí você tem a produção animal que come o DDG, o animal faz os dejetos todos, gera biogás, gera biometano e gera fertilizante para o milho, para o sorgo, lá vai ser usado bastante o sorgo, e para a própria cana. Então, esse modelo é um modelo que, quando você conta para uma pessoa como o Hans, por exemplo, fala, pô, que coisa bacana isso, né? Você integra carne com energia, com tudo isso aí, agregando valor e gerando emprego. Que, afinal de contas, por que a gente gosta do agro? Porque a gente gosta de ser social. E o agro que gera emprego no Brasil. Uhum. Nós fizemos ontem, visitando uma usina perto de Araras, fazendo uma conta sobre qual é o footprint, como se chama isso em português? A gente fala footprint aqui. Footprint. A pegada de carbono, por exemplo, sobre 1 hectare de cana-de-açúcar ou 1 hectare de beterrabas na Suíça. E se você faz essa comparação, você, na Suíça e na Europa, com a beterraba, você só tem açúcar. E, além disso, você não tem mais nada. Talvez você tenha um pouquinho de foragem depois para o gado. Mas aqui você tem açúcar, você tem etanol, depois você tem bagaço, você tem tudo isso, aquilo. Eletricidade. Ração. Com a ração. Quer dizer que a multidão que você tem de 1 hectare disso aqui supera totalmente a situação da Europa. E o próprio professor, que é muito, assim, ele fala, puxa vida, temos de repensar também como que nós estamos analisando isso aqui. Ninguém sabe esses fatos também, porque você tem que chegar também com essas pessoas lá que querem tudo cientificamente comprovado, mas tem muita coisa que hoje nós não podemos cientificamente comprovar e medir, apesar de que nós temos de fazer um avanço nessa medo. E nós estamos fazendo isso, vocês estão praticando isso já. Hans, então, esse tema seu é importantíssimo. Fala-se muito no metano do gado. Mas nós temos trabalho feito pela Embrapa e já funcionando no setor privado para valer, em que um pasto bem feito sequestra mais gás de efeito estufa do que o gado emite. Sim. É muito melhor. Sim. É carbono zero. Porque o pasto absorve. Você sabe que tem estudos claramente definindo de que, por causa de animais que circulam na África, que você tem essa biodiversidade, que você tem, se nós não tivéssemos, como se chama isso, os animais que, como vacas, que são mamíferos. Uhum. Se não tivéssemos mamíferos, a coisa assim, a África seria talvez um deserto inteiro. Quer dizer que dentro da agricultura regenerativa, animais, dependendo de como que você usa animais, é um passo para frente para realmente manter o ecossistema, não? E você tem melhorar o ecossistema. Sim, melhorar o ecossistema, exatamente, não? Sem dúvida. Então, mas isso infelizmente não está sendo comunicado adequadamente, mas eu acho que vocês detectaram 2 maneiras extraordinariamente bem de como e quando se deve comunicar, e aí, bem preparado, você pode entrar nessa conversa, mas eu acho que, como vocês disseram, tem que ter uma coordenação e você tem que ter o governo junto, mas a indústria aqui também. Sim. Tem que ter uma frente assim, da iniciativa privada, como também uma frente claramente de alinhar finalmente a comunicação, que não seja completamente distorto, não, de a outra coisa. Mas e isso começa com cases. Né? Então, a indústria de açúcar definitivamente tem que estar lá. A indústria de energia tem que estar lá. Enfim, o pessoal do café, assim que... porém, o tempo corre.
estamos chegando muito rapidamente em julho e depois já quase é final do ano. Né? Mas eu acho que isso é uma outra maneira realmente de fazer uma contribuição para que a verdade realmente chegue a todos, né? A todos, exatamente. A minha última pergunta, gente, que daqui a pouco eu tenho que encerrar o programa, é sobre pesquisa e desenvolvimento, né? A gente está vendo a Embrapa aí, muitos centros aí, às vezes com dificuldades. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho da perspectiva de vocês com relação à pesquisa e desenvolvimento no agro, né? Fava Neves até tem um trabalho nisso, né, em educação, né? Entrou nessa área de educação com a faculdade. Eu queria que vocês falassem um pouco do como é que vocês estão vendo essa parte de pesquisa e desenvolvimento no nosso setor. Bom, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa se manter na fronteira em muitas áreas. A gente tem hoje muita pesquisa e desenvolvimento que está sendo feita pelo próprio setor privado, pelas indústrias de suco de laranja, pelas empresas de cana aqui citadas, de pecuária, e é muito importante que a gente passe por um processo de reorientação do setor público de pesquisa brasileiro baseado na necessidade da demanda. Quem manda é a demanda. E o que eu sinto hoje é que nós temos parte da Embrapa e uma boa parte das universidades federais, estaduais, dos organismos de pesquisa públicos desconectado do que é efetivamente o problema que precisa ser resolvido. Então, é muito baseado naquilo que o pesquisador sabe, que o professor sabe, e que ele quer continuar naquela tecla e não naquilo que o mercado está efetivamente precisando. Então, só para deixar uma mensagem muito clara aqui, eu falei quem manda é a demanda. Está na hora das organizações de pesquisa e desenvolvimento públicas do Brasil perguntarem para a demanda quais são as dores que eles precisam que o setor resolva e orientar o esforço nesse sentido. Eu acho que esse é um ponto que o Brasil deu marcha ré nos últimos anos e precisa de um choque para que a gente possa botar o setor público para ajudar o setor privado na construção de valor e gerador de emprego. Eu sinto hoje muita desconexão entre o que está sendo pesquisado, o que está sendo feito e o que é realmente necessário para o Brasil ser mais competitivo. Pouca cobrança, pouco indicador de desempenho. Outro dia eu estava lendo um artigo, por exemplo, Natália, de quantos alunos são formados por professor por ano nas universidades federais. É um número vergonhoso. Então, nós precisamos realmente, na minha opinião, um choque na área de ensino. Você não citou pesquisa, desenvolvimento e ensino no Brasil. Nós precisamos realmente, é uma das áreas que mais me preocupa, porque a mudança nessa área é lenta e ela não está mudando e ela está piorando. Quer falar alguma coisa, Roberto? Talvez a inovação é claramente, sim, no preparo dos jovens, sejam universitários, assim, mas a inovação também é para realmente, como nós discutimos, de transformar esse sistema de produção. Esse sistema de produção não está sendo transformado só para agradar os produtores, mas também os que estão na outra ponta, os consumidores. Então, nesse sentido, eu acho que é importante, como Marcos, você falou, que você tem que ouvir todo mundo, a demanda lá fora, a demanda dos consumidores aqui, talvez essa demanda também muda. Nós vimos isso no caso dessas startups de café, por exemplo, muito interessante. E depois a demanda do agricultor. Nós temos exatamente esse problema também na Europa, na Suíça especificamente, de que a pesquisa pública, que é muito cara, tem praticamente nem um impacto positivo mais para o agricultor. É fundamentalmente que o agricultor seja o primeiro beneficiado e, do outro lado, que eles também ajudam a dizer para o público que paga a conta, que são os que pagam os impostos, sejam servidos com a pesquisa agrícola de ter menos resíduos, de menos contaminantes, de mesmo aquilo é um solo sadio, etc., etc. E lá nós também estamos com uma falha muito grande, não só
na Europa, eu vejo isso na Ásia também, mas eu tenho uma esperança muito grande, e é justamente a iniciativa privada, porque a iniciativa privada também fez aqui o agribusiness acontecer no Brasil. E isso é um outro exemplo de dizer, olha, não vem com intervenções governamentais, porque em todos os países que nós tivemos demais intervenções governamentais, mesmo com muito dinheiro, finalmente nós não conseguimos de equilibrar a demanda com a oferta. É finalmente de equilibrar também, de tal maneira que você tem no prato uma comida de alta densidade nutricional a um preço abordável, e finalmente também toda a cadeia, que seja supermercados de distribuição, logística da indústria, finalmente um agricultor que é muito propício de dizer, olha, não é só para o meu filho, mas alguém que é muito orgulhoso de dizer, não, o meu neto vai continuar. De fazer tudo e está fazendo extremamente as coisas de hoje e que está à frente de todo mundo. Isso para mim foi assim uma coisa que eu não poderia fazer o melhor elogio do que eu tenho visto. Que bom, Hans, muito obrigado. Mas, Natália, essa tua pergunta para encerrar o programa, na verdade, puxaria um outro programa inteirinho, porque eu concordo inteiramente com o que foi dito pelo Marcos e pelo Hans, e queria agregar alguma coisinha. Se você olhar o cenário brasileiro nos outros 50 anos e desenvolvimento, é espetacular. Nenhum país do mundo fez o que nós fizemos em tão pouco tempo. Nenhum país do mundo. O que fez isso? 4 fatores. Tecnologia, de longe o mais importante. Empreendedorismo cultural brasileiro. É corajoso. Saiu lá do Rio Grande do Sul, foi lá para o Mato Grosso, enfrentar Cascavel, Urutu e febre amarela, e fez o que fez lá no Centro-Oeste. Algumas políticas públicas e terra disponível. Esses 4 fatores foram a base. Mas sem ciência, os outros 6 não existiriam, não teriam importância nenhuma. Então, a ciência foi a base desse processo. Uma característica interessante. A Embrapa foi criada em 1973 e foi instalada em 74. Naquele tempo, nós importávamos 30% da nossa comida. Um país desse tamanho importava comida há 50 anos atrás. O que a Embrapa fez? Não só a Embrapa, mas o Agronômico de Campinas, o Biológico, o IAPAR do Paraná, organizações do Rio Grande do Sul, no Nordeste, escolas de agronomia no Brasil inteirinho, foi desenvolver uma tecnologia tropical sustentável e permitiu esse crescimento espetacular da produção, abastecer o mercado inteiro, exportando para 200 países no mundo inteiro. É um negócio louco que foi feito. Mas foi há 50 anos e deu certo. Aí entra o que o Marcos falou aqui agora. Quem manda é a demanda. Hoje, tem que olhar o mundo. É o mundo que está olhando para nós. Como o Hans disse, podemos ser 1 bilhão, por exemplo, podemos ser 1,5 bilhão de pessoas. Então tem que olhar esse cenário mundial para desenvolver uma pesquisa olhando para essa inserção global brasileira. E aí, concordo que o setor privado pode ajudar muito, mas o Estado tem que estar presente também. O setor privado vai investir em cultura que tem retorno. Soja, milho, cana, que tem escala, que tem retorno. Não vai investir em beterraba, não vai investir em mandioca, vai investir em alface, tá certo? Então, o Estado tem que estar presente. E aqui é que eu faço uma dura crítica aos governos, sobretudo no Estado de São Paulo. O Agronômico de Campinas foi criado por Dom Pedro II, com a sua visão de estadista, de olhar o mundo e o papel do Brasil no setor de alimentar o mundo inteiro. E os governos foram deixando esse negócio acontecer. Hoje é uma tristeza agronômica que foi o florão da ciência agrícola brasileira. Hoje está sem recursos. Pescadores ganham mal, são mal remunerados, não são reconhecidos. É uma vergonha o que acontece com o pesquisador e com a ciência brasileira. Então, vou aproveitar o teu programa e fazer um apelo aqui, que os governos olhem a ciência e a tecnologia olhando o pesquisador. Se não vê o cientista, não tem ciência. Então é preciso dar valor ao cientista. Estou muito esperançoso que o secretário de Tudo de São Paulo, Guilherme Piai, e o governador Tarcísio de Freitas se comprometeram a rever esse processo da remuneração do
do cientista paulista e dar a ele uma remuneração consistente ou compatível com o da universidade. E, portanto, parecido com o da Embrapa também. Então, nós precisamos olhar o cientista para que a ciência avance na linha do Marcos. A demanda é que tem que ser atendida e não é a demanda do Brasil, é do mundo inteirinho. É para isso que temos que olhar agora para a ciência brasileira. Perfeito. Quer falar mais alguma coisa, Fábio? Eu quero só contar uma historinha emocionante, pode? Acho que claro. A vida é feita de pessoas, né, de amizades, de relacionamentos, e ontem à noite teve um fato bonito que foi o seguinte: nós estamos envolvidos, o Roberto está ajudando, né, numa campanha para ajudar um taxista aqui de Ribeirão Preto que sempre conduziu as pessoas, né, e ajuda famílias carentes que vêm para tratamentos longos no HC. Ele mantém 3 casas com o dinheiro que ele ganha para as pessoas poderem ficar aqui, né? Hospedado. E o Hans, até estou emocionado, o Hans recebe o vídeo, ele recebeu esse chamado e ele falou para mim ontem: eu queria conhecer o taxista. Você acredita que eles pegaram todo o dinheiro do Natal da família deles lá na Suíça, cada um, em vez de comprar presente um para o outro, reuniram e entregaram aqui de presente para o taxista. Então ontem foi um momento emocionante aí que mostra a riqueza, né, de você ter pessoas como o Hans no mundo. Aí foi um privilégio para a gente ter ele aqui no programa hoje. Né? Com certeza, agradeço muito a Mas presença. você tem a riqueza de ter taxistas Joãos. Gente boa. É Tem difícil gente de ter essa gente Amorosa. lá ao redor de mim. Eu fiquei impressionadíssimo também. Ele me disse assim: eu estou vivendo, essa é a minha vida. Ele é apaixonado. Ele ajudou dezenas de milhares de pessoas. Você pode se imaginar? Eu falei: olha, se todo mundo fizesse isso aqui, ajudar aos outros também, esse mundo seria diferente. Então, E nós podemos fazer um mundo diferente assim. vamos ajudar os cientistas para ajudar a melhorar a produtividade É, e alimentar o mundo inteiro. exatamente. mesmo, é isso aí. Exatamente. É isso A aí. preços e custos abordáveis para todo mundo. Porque quem tem uma barriguinha assim não vai para a guerra. Quem Eu é sempre bem digo, nutrido- Hans, que um homem com fome é um homem bravo, Sim, mas uma mulher com um filho com fome é uma revolucionária. é verdade. Sim, é bom, sim. Gente, eu queria agradecer Sim, muito a sim. presença de vocês, pelo bate-papo maravilhoso de hoje. Eu acho que eu teria 10 horas para falar com vocês se eu pudesse. Então, Mas eu vou ter que encerrar agora o programa. Eu queria agradecer a vocês. Eu queria agradecer a você também que acompanhou mais um bate-papo. Esse e outros episódios vão estar no nosso canal do YouTube. Acesse, inscreva-se. E para ficar por dentro das notícias do segmento canavieiro, você também pode acessar o nosso portal www.revistarpanews.com.br. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima.